Isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados. Amanhã tem Flamengo passando na sua telinha, mas eu vou trazer uma informação urgente. José Boto tem o otimismo de convencer o Luiz Henrique a voltar para o Brasil no meio do ano ou nesse início do ano para vestir o manto sagrado. E o Felipe Luiz disse que o desejo dele é ver o Richarlison no Flamengo. Então assiste esse conteúdo aqui até o final. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal, é muito importante. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos e assiste aqui até o final que tem muitas informações relacionadas à partida de amanhã, a saída do Alan e também sobre chegadas. Luiz Henrique seria uma boa? E Richarlison? Então assim, não pula se quer uma parte, deixa o like, se inscreva no canal e vamos assistir esse conteúdo aqui. Está sensacional. Dê só uma olhada. No sábado teve 7-1 no Maracanã, goleada do Flamengo contra o Sampaio Corrêa pelo Cariocão. Resultado que classificou o time para as quartas. E amanhã o Flamengo já volta a campo agora pelo Brasileirão, jogo contra o Vitória fora de casa. O Sport TV transmite essa partida ao vivo. Bora chamar a Ana Flávia Nunes, que tá no ninho do urubu, embaixo d'água, coitada, e sabe tudo de Flamengo. Conta mais pra gente, Aninha. Boa tarde. Fala, Débora. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Inclusive, o time do Flamengo saiu aqui do ninho agora há pouco para ir para o aeroporto, né? Vai viajar para Salvador, onde vai enfrentar o Vitória amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Vai em busca da primeira vitória na competição e tem desfalques, tá? Jorginho já era esperado que ficasse aqui porque está se recuperando de uma lesão na coxa, mas o Varela não viajou por causa de dores no tornozelo direito. Além disso, o Saúl se recupera da cirurgia e o Luiz Araújo fica de fora mais uma vez da lista de relacionados, antes por causa de dores musculares, agora porque ele está num processo de condicionamento físico. Então o Flamengo viaja com esses desfalques. Agora, é importante a gente lembrar também que quem não viajou foi o volante Alan, que está sendo negociado pelo Flamengo. Seria um empréstimo para o Corinthians. Os dois times estão tentando entrar em um acordo porque o Corinthians não quer envolver nenhum pagamento nessa negociação, mas o Flamengo exige uma compensação financeira para emprestar o Alan, que perdeu espaço aqui com o técnico Felipe Luiz, entrou em campo pela última vez no dia 25 de janeiro, uma vez na temporada. Agora, a gente estava falando, né, Débora, sobre a goleada no fim de semana. Esse 7-1 sobre o Sampaio Corrêa foi importante para recuperar a confiança do elenco. O Flamengo vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer e foi importante demais para os atacantes, né, como, por exemplo, Samuel Lino, Pedro Henrique, né, o Pedro, Bruno Henrique, eles marcaram pela primeira vez a temporada. Aliás, Pedro e Bruno Henrique 2 vezes cada. Agora é importante para a sequência da temporada, Débora. Aliás, o Richarlison é outro tema, né? Há 2, 3 semanas, quando a gente trouxe essa informação que o Flamengo tinha desistido do Caio Jorge, surgiu aquele papo de Marcos Leonardo e nós trouxemos aqui de forma exclusiva no Fala Fonte que um dos nomes para o meio do ano seria o Richarlison, porque é um jogador pedido e que o Felipe Luiz adora. E fomos massacrados, como sempre, redes sociais, mensagem no inbox, mensagem aberta. Eu não tenho Twitter, mas depois vão no Instagram, vão no LinkedIn, me procuram no Facebook, mas enfim. E o nome do Richarlison é isso. O Richarlison continua como um dos alvos preferenciais do Flamengo para o meio do ano, porque para além do interesse no Richarlison, o Flamengo também tomou conhecimento e trouxemos aqui a informação que o Richarlison trabalha para sair do Tottenham no fim do ano e por um preço apetecível para o Flamengo. Cerca de 25 milhões de euros. Mas não é demais. Eu tenho dito frequentemente, o Flamengo separou ali cerca de 30 milhões de euros por um atacante. Aliás, era o valor que o Flamengo se colocou à disposição, foi o máximo que o Flamengo pagaria pelo Caio Jorge. Então, se tinha 30 para o Caio Jorge, 25 para o Richarlison, não é o fim do mundo, porque o Richarlison já tem esse acordo verbal com o Tottenham de sair pós-temporada europeia, pós-Copa do Mundo. A gente precisa ver ainda se o Richarlison vai ou não vai para a Copa do Mundo. 25 milhões de euros são suficientes para tirar o Richarlison do Tottenham no meio do ano. Uma questão importante, o Tottenham vê no Richarlison, o Richarlison tem a prioridade de continuar fora do Brasil. São 2 cenários, ou a Turquia ou o futebol da Arábia Saudita. Mas como o futebol da Arábia Saudita agora está uma loucura, muita polêmica, enfim, desencontros de informação, de investimentos, clubes sendo vendidos, salários atrasados, o futebol turco passa a ser aquele que é o mais provável brigar pelo Richarlison, não desconsiderando, claro, a Arábia Saudita. Agora, se surgir o interesse maior ainda, concreto do Flamengo no meio do ano, pagando 25 milhões, o Richarlison topa sentar para negociar. Então, Richarlison é um nome sim, já falamos aqui várias vezes e continuo batendo na tecla.
é o nome que mais agrada, dos nomes que mais agrada a Felipe Luiz por meio do ano. Mas se ele tem esse interesse de ficar lá fora, aí também é mais difícil, né? Sim, mas eu achei assim, até fiz uma brincadeira quando o Bruno tava falando, eu achei o preço muito honesto. Justo e barato quando se trata de um jogador do Richard, da qualidade do Richard. Ele vai entrar no último ano de contrato. E também tem essa questão, então o preço ele acaba ele reduzindo. Já tem uma idade avançada. Qual que é o valor então, Bruno, que seria? Se eu não me engano, o Richarlison tá com 28, né? Ou 27 para 28, ou 28 para 29, mas o valor é esse, 25 milhões de euros é o preço que o Tottenham disse para os representantes do Richarlison por meio do ano. Pô, não é verdade que ele falou. Não é barato não, gente. Mas é o valor do Arias. Hoje, vai. Se você tiver 25 milhões de euros na mão, hoje, você contrata o Arias ou o Richarlison? Putz, que pergunta. Chat, por favor, vem comigo. E aí? Eu quero saber, quem se contrataria? Hoje eu contrato o Arias. Hoje eu contrato o Arias. Pode me xingar, mas eu contrato o Arias. Mas depende dessa questão da função que o... Eu acho que o Arias entrega mais do que o Richarlison tem hoje. 28, faz 29 em maio. Mas, gente, o Richarlison... Eles têm a mesma idade. O Richarlison, de uma certa maneira, ele é zoado por alguns torcedores brasileiros por conta do desempenho dele, que às vezes deixa a desejar um pouco mais. Mas, gente, ele já teve uma fase excelente no futebol europeu, constantemente é convocado para a seleção. Jogador de Copa do Mundo. E no futebol brasileiro, imagina ele de volta agora. Pô, tá de maluco. Mas assim... Foi lá 7-1. Embora o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, não estava comemorando bastante. Ele sabe como é que funciona o futebol. E eu gosto desse tipo de postura, tá? Eu acho que o fato dele não estar 100% satisfeito é bom, é sinal que ele pensa em corrigir muita coisa ainda para o decorrer da temporada. Só que além do 7-1, a gente pôde ver as outras boas notícias. Samuel Lino jogando muito bem, Emerson Royal dando 2 assistências, Everton Araújo jogando muito bem, ou seja, jogadores conquistando a confiança. Ou melhor, reconquistando a confiança. No caso, o Emerson Royal seria a primeira vez que ele teria uma confiança alta no Flamengo. O Samuel Lino, importantíssimo para mim, é um jogador que vai render muito ainda nessa temporada. O Everton Araújo dando conta do recado na ausência de jogadores da posição, como Jorginho lesionado, Saúl lesionado, volante Alan, perto de ir para o Corinthians. Enfim, a gente pôde ver também o Paquetá jogando de segundo volante. Essa para mim também foi uma outra boa notícia. Então, uma vitória extremamente importante para o Flamengo voltar ao caminho da vitória, voltar a ter confiança, voltar a ter paz com a torcida, porque independentemente do adversário, 7-1 é sempre um 7-1, né, cara? Uma goleada de impor respeito. E agora o Flamengo passa de fase, aquilo que parecia muito improvável aconteceu, o Flamengo passa de fase e ainda pode ser campeão no Campeonato Carioca, vai pegar o Botafogo agora nas quartas de final, o jogo provavelmente será disputado no sábado de Carnaval, tá? No próximo sábado, e provavelmente, que ainda não está marcado, pelo menos até a gravação desse vídeo. Eu particularmente odeio jogo sábado de Carnaval, me remete a um Flamengo e Resende. Nossa Senhora, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu lembro, sabe por quê? Porque eu fiz um cruzeiro, na época eu tinha 18 anos, fiz um cruzeiro, o cruzeiro voltou para o Rio, justamente no sábado de Carnaval, eu saí de lá, fui direto para o Maracanã, Flamengo e Resende, o Flamengo perdeu esse jogo. Mas enfim, vai ser isso. Acho eu que o Felipe Luiz não vai dar tanta prioridade a esse jogo, porque esse jogo, sábado de Carnaval, e no dia 19, quinta-feira, pós-Carnaval, o Flamengo pega o Lanús lá na Argentina, pela Recopa Sul-Americana, e com todo respeito ao Campeonato Carioca, a Recopa é muito mais importante. Então, acho que a prioridade tem que ser o jogo na Argentina contra o Lanús. Então, essa pelo menos é a minha análise, que a boa notícia vai além do placar. Vai também a atuação de alguns jogadores que precisavam desse tipo de atuação para reconquistar a confiança. O Alacian, por exemplo, que já se despediu, voltou, ontem entrou bem, inclusive, méritos do jovem jogador. Mas, enfim, essa é a minha análise. Para finalizar, galera, o Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo Ramírez, que estava no sub-20 do Mirassol. O detalhe é o seguinte, ele chega para reforçar o sub-20, mas ele está no último ano da categoria do sub-20.
Ano que vem ele é obrigado a subir para o profissional, ou seja, é uma contratação que o Flamengo está pensando no futuro, a longo prazo. E é justamente numa posição, tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita, estamos falando de posições carentes, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Então acho correto o Flamengo pensar no futuro. Fez uma contratação, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Alexandre. O Vinha provavelmente vai ser comprado pelo River Plate. E o Ayrton Lucas é sempre essa incógnita. A gente nunca sabe se ele vai render, vai dar conta do recado. Eu particularmente não tenho uma segurança 100% no Ayrton Lucas. Volante ala, muito próximo de ir para o Corinthians, só atualizando. Ontem, inclusive, ele nem relacionado foi. Mas outros jogadores também não foram. Os outros jogadores foram preservados. O volante ala não veio jogando. Por que ele seria preservado? Não faz o menor sentido. Ele não foi relacionado, obviamente, por conta dessa negociação. Inclusive, os empresários do jogador querem resolver isso quanto antes, porque eles estão extremamente satisfeitos porque querem o jogador atuando. O tempo está passando, o jogador não entra em campo, está perdendo oportunidade de performar numa outra equipe, no caso, o Corinthians. Lembrando, o Vasco demonstrou interesse, Fernando Diniz chegou a ligar para o jogador, mas nada andou. O Santos também fez isso, a gente trouxe essa informação no último vídeo, mas o Corinthians está na frente, até porque o Dorival Júnior ligou aí para o jogador 2 vezes, bateu um longo papo com o jogador e quer ter o jogador, e o jogador quer ir para o Corinthians. A gente vai trazer mais atualizações. Amigas e amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Richarlison é o desejo do Filipe Luiz. É um cara que já jogou em altíssimo nível na Premier League, que é no futebol inglês, aqui no futebol brasileiro. Com esse time do Flamengo, ele iria sobrar, iria jogar muita bola. E o outro é o Luiz Henrique, o José Boto, que é, inclusive, informação de dentro do Flamengo, dão conta de que o José Boto queria contratar primeiro o Luiz Henrique do que o Lucas Paquetá. A prioridade do Flamengo é um atacante abridor de latas. O que seria isso, abridor de latas? É um atacante que tem um contra um muito forte, é um cara que vai para dentro do adversário, e o Luiz Henrique tem essa característica. É só a gente pegar como ele jogou, né, com a camisa do Botafogo. Então, assim, para mim, é um baita de jogador. E a gente já viu contra o Sampaio Corrêa, o Paquetá, né, jogando ali na posição de segundo volante. Agora tem que ver, tem que se adaptar. Mas eu gosto muito do futebol do Luiz Henrique, e o Richarlison chega aqui para brigar pela titularidade com o Pedro. Então, assim, são ótimos nomes, são excelentes nomes. Né? Tem também a saída do Alan, que vai jogar no Corinthians por um ano de empréstimo. O Flamengo se livrando de mais um jogador com altíssimo salário. Então, assim, se inscreva no canal, galera. Deixa o like, o Alan passando aí na telinha para vocês. Eu queria saber o que vocês acham sobre essa saída do Alan. Quero ver a opinião de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.